Universos paralelos. Há muito que fazem parte da imaginação humana. A ideia de que podem existir outros mundos semelhantes ao nosso, apenas com algumas diferenças, umas menores, outras maiores, é uma das possibilidades mais debatidas não só pelos entusiastas da teoria, mas também por alguns cientistas. Um desses cientistas foi o grande Stephen Hawking. A verdade é que, para já, não é possível provar a existência do multiverso, mas desacreditar a teoria também não é possível. Talvez um dia tenhamos a resposta a uma das perguntas que mais intrigam a comunidade científica. Para já, temos apenas alguns relatos de histórias que, a serem verdade, fazem voar a imaginação daqueles que as ouvem. O nosso vídeo de hoje aborda uma dessas histórias. Temos vídeos novos todas as semanas, por isso subscreve o nosso canal para não perderes nenhum. Se gostares desta história, deixa também um like no vídeo. Também nos podes apoiar no Patreon, onde temos disponíveis para download versões em MP3 dos nossos vídeos, para poderes ouvir em qualquer lado sem gastar os preciosos dados móveis. Conta a história que num dia quente em julho de 1954, um avião de passageiros aterrou no aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão. A maioria dos passageiros eram japoneses, em viagem de negócios ou a regressar de férias, mas também existiam alguns europeus. Imediatamente, após desembarcarem, os passageiros recolheram as suas bagagens e dirigiram-se à alfândega para depois saírem do aeroporto. Até ali, tinha sido um dia normal para os inspetores da alfândega, mas um dos passageiros chamou-lhes a atenção. Era um homem europeu, magro e bem vestido, que juntamente com a bagagem trazia também uma mala de couro. Quando foi abordado, o homem, que falava em japonês, informou que a sua língua materna era o francês e que estava no Japão em trabalho. Os inspetores não tinham motivos para não acreditar no homem, mas foi quando olharam para o passaporte que este lhes tinha entregado que as coisas começaram a ficar estranhas. O documento, que estava em excelente condição, tinha vários carimbos de entrada noutros países e no próprio Japão. A única coisa fora do normal era o país de origem. O passaporte era da nação de Taured. Nenhum dos inspetores conhecia um país com aquele nome. Mesmo apesar de não haver dúvidas de que o passaporte era verdadeiro, levaram o homem para uma sala para esclarecerem a estranha situação. Sentaram-no e perguntaram-lhe se tinha outras formas de identificação. Sem qualquer tipo de problema, o homem forneceu os documentos pedidos e concluíram que todos os documentos eram verdadeiros e originários do país de Taured. O homem também lhes apresentou notas e moedas do seu país. Estupefactos com a situação e sem saber o que mais fazer, alguém teve a ideia de pedir ao viajante para mostrar num mapa o local exato onde ficava Taured. A começar a ficar aborrecido com a situação, o homem levou o dedo ao mapa, mas agora era a vez de ele ficar espantado. Ao apontar para o sítio onde deveria estar o seu país, situado entre as fronteiras de Espanha e França, estava o Principado de Andorra. Ele informou os inspetores de que Taured era um país com mais de 1000 anos e que era impossível não estar no mapa. Ele também afirmou que fazia viagens regulares ao Japão há 5 anos e que esta era a sua terceira visita ao país só este ano e que nunca tinha encontrado qualquer tipo de problema. O homem mostrou os carimbos do passaporte que mostravam a veracidade do que estava a dizer. Após investigarem a história, os inspetores descobriram que a empresa com a qual o homem vinha tratar de negócios nunca tinha ouvido falar dele. A empresa para a qual o homem afirmava trabalhar não existia e o hotel onde ele disse ter um quarto reservado para a estadia não tinha qualquer tipo de reserva no nome dele. O homem passou de aborrecido para exaltado, acusando os inspetores de lhe estarem a pregar uma partida, fazendo-o perder tempo desnecessariamente. Exigiu a presença da polícia para que pudessem resolver a situação de uma vez. Como não podia ser deportado de volta, porque a lei exige que um cidadão tem sempre de ser deportado para o seu país de origem e também não podia entrar no Japão enquanto não tivessem a situação esclarecida, foi decidido instalá-lo num dos quartos do hotel do aeroporto. Do lado de fora da porta ficaram 2 agentes de imigração, com ordens específicas para nunca abandonarem o local e não o deixarem sair do quarto. Foi servida uma refeição ao misterioso viajante, que agradeceu e informou que ia dormir uma sesta, visto que a situação ainda se ia prolongar por um tempo. Algumas horas depois,
Quando os agentes da polícia se dirigiram ao quarto, bateram à porta, mas não obtiveram resposta. Voltaram a bater e voltaram a não obter resposta. Então pediram ao empregado do hotel para trazer a chave suplente. Ao entrarem, descobriram que o homem tinha desaparecido, juntamente com todos os seus pertences e bagagem. Os agentes da imigração, que estavam de guarda à porta, foram fortemente repreendidos, mas continuaram sempre a afirmar que nunca abandonaram o local e que a única pessoa que entrou ou saiu do quarto foi a empregada do hotel. O quarto não tinha mais nenhuma saída e ficava no 6º andar, logo a janela também não era opção. As autoridades ficaram sem saber o que fazer nem como explicar o sucedido, e apesar de ter sido feita uma investigação ao caso, ninguém voltou a ver o viajante Taured. Com o seu desaparecimento, desapareceram também todas as hipóteses de perceber a situação. Várias perguntas ficaram sem resposta. Quem era o homem de Taured? Como é que ele desapareceu de um quarto guardado no 6º andar de um hotel? A teoria mais discutida é a de que o homem era de outro universo extremamente parecido ao nosso. Acredita-se que ele realmente estava numa viagem de negócios ao Japão, mas que durante algum momento da viagem, sem se aperceber, foi transportado para o nosso universo. Após a confusão no aeroporto, quando estava a descansar no quarto do hotel, foi levado de volta para a sua realidade. A teoria do multiverso, que fala da existência de outros universos, não é nova, e este caso parece encaixar perfeitamente nesse contexto. Como esta história, existem várias outras que exploram este fenómeno, tal como a de 2 raparigas que estavam a viajar de carro nos Estados Unidos. Elas afirmam que, de repente, começaram a ser perseguidas por carros em forma de ovo, conduzidos por seres humanoides. Durante a perseguição, tiveram um acidente e tudo voltou ao normal. A polícia, ao investigar o acidente, descobriu que o carro estava 3 km fora da estrada, mas estranhamente, as marcas dos pneus começavam apenas 200 metros antes do local do acidente. Como é que, numa zona de terra, o carro não deixou rastro dos pneus durante esses 3 km? Ou o caso de Lerina Garcia Gordo, que um dia, em 2008, acordou e viu que o pijama que tinha vestido não era o mesmo com que foi dormir no dia anterior e que as mobílias do quarto estavam em sítios diferentes. Confusa, seguiu a sua rotina matinal e dirigiu-se para o emprego. Quando chegou, não reconheceu nenhum dos seus colegas e o carro que tinha não era o mesmo. Nesse dia, mais tarde, ao chegar a casa, descobriu que o seu parceiro era um ex-namorado e o atual marido não estava em lado nenhum. Ela continua neste universo até hoje. Mas estas são histórias para outro vídeo. E tu, qual é a tua opinião acerca da teoria do multiverso? Deixa um comentário e o melhor terá direito a ser o comentário do topo neste vídeo. Até à próxima!